Então, a gente vai falar hoje aqui das disposições testamentárias, né? A gente viu, né, e já conversou aqui em outros momentos com vocês, que o testamento, ele é feito porque tem interesse de fazer testamento, né? Porque testamento não é algo obrigatório para ninguém. Entretanto, inventário sim. O inventário obrigatoriamente terá que ser aberto, independentemente da pessoa ter patrimônio ou não, da pessoa ter deixado ou não testamento. Tá certo? Por quê? Pensando aqui na pessoa que deixou o testamento, ele vai precisa do inventário para ele ser aberto. Tá certo? Então, precisa fazer a ação de inventário para se apresentar o testamento para o juiz, para que seja cumprido aquele ato de última vontade deixado pelo autor da herança. Tá certo? Então, óbvio que você vai abrir o inventário para fazer cumprir as disposições que estão no testamento. Agora, entretanto, antes até de se abrir o inventário, né, informando que existe aquele inventário, normalmente, e já sabendo da existência do inventário, é importante que a gente verifique a validade formal do testamento. Nós vimos aqui que os tipos do testamento, eles têm os seus requisitos essenciais. Né? Vamos pensar aqui na figura do testamento cerrado. Né? A figura do testamento cerrado, ele tem que estar lacrado, tem que estar tudo registrado, tem que ter o auto de lavratura, tudo bonitinho. Né? Então, você vai verificar se o testamento, em especial, foi feito por uma pessoa que se encontrava em perfeita cognição, em seu juízo perfeito, na verdade, para poder fazer o testamento, tá certo? Agora, quando você tem o testamento público, o que é estabelecido pela lei, né? Quando o testamento for público, qualquer interessado, né, pode apresentar o traslado ou a certidão do testamento, né, onde foi celebrado aquele testamento e podendo requerer ao juiz que ordene o cumprimento. Veja o seguinte, gente, quando você faz um testamento público, como se faz mediante uma escritura, uma lavratura no livro de notas específico, a pessoa sabendo da existência daquele testamento, Michel, parênteses, como é que eu vou saber da existência de um testamento? Existe um órgãozinho chamado, deixa eu anotar aqui para vocês, né? Sensec.org, né, o sensec.org, que é o colégio de notarial do Brasil inteiro. Então, se você quiser saber se aquela pessoa deixou ou não um testamento, você entra nesse site daí, né, até porque vai ser exigido isso para que você apresente também no ação de inventário, uma certidão desse colégio notarial informando se aquela pessoa deixou ou não testamento. Você vai apresentar a certidão, né, dentro do próprio site, né, você vai apresentar o CPF do falecido, você vai apresentar a data da morte do falecido e o registro da certidão de óbito daquela pessoa. Né? Porque vocês já sabem que toda certidão ela vai gerar um número que é o número da certidão. Então você vai apresentar aquele número de certidão aqui nesse site, vai apresentar, vai escanear, vai colar adicionar lá e pagar uma taxa. É um valor pequeno, né? Deve estar, hoje, o último que eu fiz, que foi para um cliente que a gente solicitou, acho que a gente pagou lá, acho que foram R$ 40, R$ 37, um negócio desse. Né? O cliente pagou, em 48 horas a gente recebeu a informação, uma certidão no e-mail, informando que aquele falecido não tinha deixado nenhum testamento. Porque eles fazem uma busca em todos os cartórios notariais para poder verificar se teve ou não. E vão informar qual é o tipo de testamento que existe lá. Então, você sabe que naquele cartório houve a informação de que o falecido deixou o testamento. Então, você pode ir nesse cartório específico, em sendo testamento público, você pedir uma certidão e fazer o traslado da certidão que o oficial vai apresentar para vocês que vocês apresentem no processo de inventário
a fim de que o juiz determine o seu cumprimento, né? Então, no escritório, no cartório, no testamento público, né? Só verificar se teve aquelas duas testemunhas, aquela coisa toda, como foi feito e explicado para vocês na última aula, tá certo? Então, essa é a primeiro passo que vocês têm que fazer. Porque se vocês não souberem que uma pessoa faleceu, se ela deixou ou não testamento, no momento da abertura do inventário, o advogado vai estar colocando lá, dizendo que fulano de tal morreu, mas morreu sem deixar testamento conhecido. Óbvio que se você fizer isso, o juiz vai determinar que você providencia a busca nesse órgão daqui para você fazer. Então já faça logo. Se você já tiverem, quando você já estiver advogando, quando você já estiverem trabalhando com isso, vocês vão virar para o cliente de vocês e dizer assim, eu preciso de uma certidão do colégio notarial informando se o falecido deixou ou não testamento. A gente vocês podem até fazer na hora ali com o seu cliente, se o cliente tiver com os dados do falecido, CPF e a certidão de óbito dele, para que vocês apresentem isso via digital, tá certo? Então, veja, primeiro você vai verificar se existe esse testamento, a formalidade, né, a validade formal do testamento é verificada, e aí você não pode fazer o cumprimento do testamento diretamente, porque isso só pode ser feito dentro do processo de inventário. Até porque o juiz vai verificar se o falecido deixou herdeiros legítimos ou não, necessários ou não, para verificar se a legítima foi respeitada ou não, né? Informar para alguém, né, ou para eventuais herdeiros que tenham desconhecimento da morte do autor da herança, para eles se manifestarem a fim de verificar se o testamento vai ser rompido ou não. Então, tudo aquilo que a gente estudou antes vai ser aplicado no momento do inventário, tá certo? Agora, quando a gente fala aqui efetivamente de conteúdo das disposições testamentárias, veja, é por meio dessas disposições testamentárias, né, que o testador, além de dar destino ao seu patrimônio, aos seus bens, ele pode também encerrar dentro dessas disposições testamentárias outras situações que não tenham o conteúdo de natureza patrimonial. Por exemplo, o reconhecimento de um filho. Eu posso fazer o reconhecimento via testamento. Eu posso nomear um tutor para o meu filho menor. Eu posso estar criando uma fundação. Eu posso estar deserdando algum herdeiro. Eu posso estar fazendo perdão do indigno. Eu posso estar nomeando um herdeiro ou um legatário. Eu posso fazer restrição de determinados bens que já foram entregues a algumas pessoas, como a cláusula de incomunicabilidade, cláusula de penhorabilidade, de inalienabilidade. Então, tudo isso eu posso estar fazendo dentro do testamento. Da mesma forma que eu também, ou testamento ou codicilo, eu posso também estar informando em cláusulas, em disposições testamentárias, acerca do meu enterro, como é que vai ser feito, se eu quero ser cremado, se eu não quero, entendeu? Tudo isso daí a pessoa pode informar dentro da figura do testamento, tá certo? Como eu também posso fazer testamento para fazer a divisão patrimonial, como eu posso fazer um testamento apenas com disposições não patrimoniais ou com as duas situações. Então, veja, quando a pessoa faz o testamento, via de regra, a gente pensa que a pessoa está fazendo o testamento para dividir o patrimônio dela. Não necessariamente é isso. A gente pode ter um testamento somente para fazer divisão patrimonial, como a gente pode ter um testamento apenas com disposições não patrimoniais, como a gente pode ter testamento, vou dizer assim, um testamento misto, onde eu tenha disposições testamentárias que falam sobre divisão patrimonial, como outras que não têm divisão patrimonial. Tá certo? Agora, para as disposições testamentárias, a gente tem que dar uma lida aqui no que o nosso Código Civil estabelece, porque até para se fazer disposições testamentárias, nós temos algumas regras que devem ser observadas. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Um artigo 1800. Aqui. 1899.
Não, 1897. Veja o que diz aqui o Código Civil. Artigo 1897. Das disposições testamentárias. A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição, para certo fim ou modo ou por certo motivo. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor segure a observância da vontade do testador. Aí vem aqui, olha o que diz o artigo 1900. É nula a disposição que institua herdeiro ou legatário sobre a condição captatória de que esse disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro. Veja, eu posso criar uma condição para que uma determinada pessoa ela venha a receber a minha herança. Quando a gente vai falando aqui de legado, a gente vai falando sobre isso novamente. Agora, eu não posso, o que eu não posso fazer é um testamento beneficiando João, mas com a condição de que João faça um testamento me beneficiando ou beneficiando uma terceira pessoa. Porque eu não posso obrigar ninguém a fazer testamento. Haja vista, o testamento é um ato de última vontade. Ele tem que ser livre e desembaraçado a esta vontade. Tá certo? Então, essa é o que está dizendo aqui o parágrafo, o inciso 1 do artigo 1900. Veja, é nula a disposição também que se refira a uma pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. Ah, eu vou deixar para Pedro. Sim, que Pedro? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Maria? Entendeu? A gente tem que dizer efetivamente quem é o herdeiro, né? Também é nula a disposição que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade ou a terceira. Imagine eu faço um testamento e digo o seguinte, olha, eu vou deixar uma parte do meu patrimônio para uma pessoa que fulaninho vai escolher quem vai ser. Então eu não tenho condição de estar fazendo isso aqui, né? Que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outro em fixar o valor do legado, né? E que favoreça as pessoas que se refiram aos artigos 1801 e 1802. Veja que o artigo 1801 e 1802 são aquelas situações das pessoas que têm impossibilidade de receber em testamento. Então, se eu faço um testamento beneficiando a minha testemunha de testamento, por exemplo, é nula essa cláusula testamentária. Entenderam, gente? Estão entendendo até aí? Maravilha. Então, veja. Eu quero que vocês façam anotação de alguns artigos aí que são importantes para essa leitura, né? Veja, coloque aí. Os artigos, vou botar até aqui no quadro também. Os artigos 1899, 1902, 1904, até o 1908, né, do Código Civil, essas disposições têm um caráter eminentemente interpretativo, tá certo? Ou seja, e essas interpretações, elas servem para suprir eventual falta, né, ou eventual falha do testador. Veja o que diz aqui o 1899, que talvez seja uma das cláusulas mais importantes que a gente tem de interpretação. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretação diferentes, prevalecerá que melhor segure a observância da vontade do testador. Veja o seguinte, vou trazer aqui um exemplo para vocês dessa questão de interpretação. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha feito aqui uma cláusula testamentária. Vamos aqui, a pessoa vem a óbito, né? E são conhecidos que essa pessoa tenha 3 filhos, né? Tenha 3 filhos. O primeiro filho, o segundo e o terceiro, na ordem de nascimento mesmo. Quando ele faz o testamento, ele chega e coloca a seguinte disposição testamentária: eu deixo 10% do meu patrimônio para o meu primogênito, ou seja, para o meu primeiro filho daqui. Porque esse filho aqui é o filho que ele tinha mais contato, né? Isso em vida. Quando da morte dele,
se verifica que 2 anos, vamos colocar aqui, que esse aqui nasceu no ano de 2005, o de cá nasceu no ano de 2007, o de cá nasceu no ano de 2009, ele morreu no ano de 2012, e quando se abriu o inventário dele, descobriu que ele tinha um filho que tinha nascido no ano 2000. Né? Mas veja o seguinte, a cláusula testamentária, esse filho daqui era de desconhecimento dele. Tá? A cláusula testamentária que ele fez, ele estava beneficiando o primeiro filho que ele reconhecia ou que ele entendia como sendo o seu primogênito. Quando da abertura do inventário, se descobre que existia esse filho aqui, nascido 5 anos antes daquele primeiro filho que ele considerava como seu primogênito. Aí pergunta, essa disposição testamentária vale para quem? Porque se você for interpretar estritamente da forma com que ele colocou, eu deixo 10% para o meu primogênito, né? Seria para esse de cá e não para o de cá. Mas veja que eu estava dizendo que ele não sabia da existência do de cá. Então, a vontade dele é que 10% viesse para esse daqui. Então, esses 10% vai ser deferido para esse filho daqui. Agora, se efetivamente ficar comprovado que que o falecido daqui, que esse autor da herança, ele já tinha efetivamente o conhecimento desse filho daqui, quando ele já fez o testamento, tá certo? Aí sim. Aí pode chegar e dizer, não, ele já tinha o conhecimento. Ah, porque o testamento foi feito no ano de 2010 e ele sabia, e ele descobriu da existência desse filho no ano de 2011, ou no ano de 2009. Então, quando ele fez o testamento, ele já sabia da existência desse filho. Então, essa cláusula testamentária modifica e vai para o de cá. Perceberam? Então, tem que tomar cuidado no momento que você está pegando essas interpretações do autor da herança. Então, tem que se verificar observando qual era a intenção efetivamente que ele tinha. Né? Veja aqui o que diz o 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestadamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Parágrafo único. Nos casos desse artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Né? Então veja que você está sempre trazendo aqui a possibilidade de você interpretar disposições testamentárias feitas pelo testador que não nomeou diretamente, especificamente, as pessoas como beneficiárias do seu testamento. Então, essas cláusulas interpretativas, elas servem justamente para poder mitigar essa vontade do testador, né, observando efetivamente a regra do 1899, né, para causando essa eventual, suprindo essa eventual falha que ele tenha cometido no momento que fez o seu testamento. Tá? Então, agora, veja que eu tenho algumas proibições, chamadas de regras proibitivas. Aqui são de caráter interpretativo essas daqui. Essas que eu trouxe aqui para vocês, esses artigos, tá? Agora, eu tenho regras proibitivas que estão, como a gente já leu aí, estabelecidas no artigo 1898 e artigo 1900. Aqui são as regras proibitivas, ou seja, o testador, mesmo que ele faça testamento, né, ele não pode desobedecer essas regras aqui impostas pelos artigos 1898 e artigo 1900. Então, veja, é nula a disposição, que nós já lemos ali, né, daquelas pessoas, e o 1898 diz aqui, a designação do tempo em que deva começar a acessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrito, ou seja, a designação do tempo em que se deva começar ou cessar direito de herdeiro, né, ter-se-á por não escrita.
Então, veja, eu não posso estabelecer, em princípio, o direito temporal de um herdeiro. Você, salvo na substituição fideicomissária, que a gente vai estudar mais adiante, então, se não for questão de substituição, eu não posso chegar e colocar no meu testamento e dizer o seguinte: eu deixo meu carro para fulano de tal, mas ele só tem o direito de usar por 6 meses. Então, veja, se eu não criei a figura do substituto para esse objeto deixado a título de legado, considera-se como não escrito esse lapso de tempo designado no testamento. Então, vai ficar para o legatário. Se eu deixei para ele, vai ficar para o legatário. Tá certo? Porque ele está falando especificamente aqui a designação do tempo em que começar e cessar é considerado como não escrita. E eu tenho aqui a regra permissiva, que são a dos artigos 1897 e 1901, né? E 1901, porque elas estabelecem, né? 1897, veja, 1897, 1801, 1901 e 1911 estabelece aqui as regras das permissões que eu posso fazer no meu testamento. Tá certo? Então, veja, eu tenho regras de caráter eminentemente interpretativo, aqui, interpretação, regras interpretativas, né? Eu tenho as regras proibitivas e tenho as regras permissivas também, que devem ser observadas no testamento quando dá abertura para a sua leitura. Entenderam, gente, essa parte? Beleza. Então, veja que no momento em que você faz a abertura da leitura do testamento, né, o juiz ele vai analisar a formalidade, porque se não houver, se tiver violação desta formalidade, o testamento vai ser considerado nulo, né, ou vai ser anulado, e vai se aplicar a sucessão legítima e não a sucessão testamentária como ato de última vontade do testador. Ok? Veja também aqui uma coisa. A gente vai começar a falar agora da figura do legado. Tá? Então, veja. Eu tenho a possibilidade de, em testamento, estar dispondo de forma universal sobre o meu patrimônio, como eu posso estar dispondo de forma singular. Né? A gente aprendeu isso lá em Direito Civil 1, repetiu isso lá em Direitos Reais, quando a gente analisa as coisas, né? Ou os bens. Eu tenho os bens considerados bens coletivos, eu tenho os bens singulares, eu tenho a posse a título singular, eu tenho a posse a título universal. Então, quando a gente fala aqui da figura do legado, eu estou analisando o legado, e essa é a sua definição própria. E o legado é uma coisa certa e determinada, deixada pelo autor da herança a uma pessoa. Então, toda vez que a gente fala da figura do legatário, o legatário é aquele herdeiro instituído em testamento que vai receber a coisa certa e determinada deixada pelo testador. Tá certo? Então, ele vai receber o legado. Né? O legado é esse bem aqui. Né? Então, veja, até o próprio conceito que a gente trabalha, e os doutrinadores também utilizam nos seus livros, é justamente isso. Legado é a coisa certa e determinada, deixada pelo testador a alguém, ou seja, o legatário, em testamento ou em codicilo, de modo que o legatário ele vai receber o bem a título singular. Ele vai ver, Michel, eu posso fazer o testamento e fazer uma cláusula testamentária dizendo que eu deixo tudo para uma pessoa? Poder você pode, só que aí isso aí não é legado.
né? Aí você está instituindo o herdeiro, deixando a universalidade do seu patrimônio para ele. Agora, você pode fazer um testamento e dizer o seguinte: eu deixo o meu veículo para João. Pronto, João recebe legado. E os demais patrimônios, né? Os demais bens que ele possui, aí você vai aplicar a sucessão legítima, né? Por quê? Como nós falamos aqui, quando a gente começou a falar de testamento, né, e de sucessão legítima. A sucessão legítima, ela tem aplicabilidade suplementar em relação aos bens que não são compreendidos também em testamento, ou se o testamento ele for inválido, né, ou se ele for inexistente. Então, veja, se eu faço um testamento e deixo um bem certo e determinado para uma pessoa, essa pessoa recebe. Em princípio, que a gente vai analisar aqui as possibilidades de não recebimento. Aquela pessoa recebe e os demais bens deixados também pelo falecido vão ser redistribuídos pelos herdeiros legítimos. Tá certo? Agora, quando este bem certo e determinado também, ele for atribuído, né, a um herdeiro, que é um herdeiro legítimo, então veja aqui, eu faço um legado e esse legado daqui eu deixo ou para um descendente meu, para um ascendente, para o cônjuge, para um companheiro ou ainda para o colateral. Se este legado eu estou disponibilizando para uma dessas pessoas aqui, este legado é chamado aqui de legado precípuo ou pré-legado. Tá? É só uma nomenclatura. Né? Não tem diferença jurídica nenhuma do bem que eu deixo para um amigo meu. Continua sendo legado, só que a nomenclatura que se dá ao legado deixado para herdeiros legítimos é chamado de legado precípuo ou pré-legado. Tá? Apenas questão de nomenclatura. Aí vem a seguinte informação. Em princípio, eu só posso deixar um bem certo e determinado que faça parte do meu patrimônio, né? Até porque, pelo poder de disposição que é conferido a mim, eu só posso, como direito de propriedade, direito de disposição, eu só posso, via de regra, dispor de algo que me pertence, tá? Então, a princípio, eu não posso, eu não tenho possibilidade jurídica de estar dispondo em testamento para João o bem que pertence a Pedro. Imagine, eu faço um testamento e digo o seguinte, testamento meu, né? Aí eu faço uma cláusula testamentária dizendo, eu deixo para Miguel o carro que pertence a Daniel. Eu não tenho possibilidade de estar fazendo isso porque eu não tenho essa disponibilização de patrimônio, tá certo? Então, a regra do jogo é, eu só posso dispor das coisas que me pertencem. Só que a gente tem dentro da espécie do legado, vou apagar aqui, né, dentro da figura do legado, algumas exceções bem interessantes. E aí a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, gente. Que a primeira espécie de legado que a gente trabalha, né, é o legado propriamente dito, né, que é justamente esse patrimônio que pertence a mim. Então, eu posso disponibilizar em legado. Ô, Michel, quando eu faço um testamento, eu só posso fazer um legado ou eu posso fazer vários? Não, você pode fazer vários legados dentro do seu testamento. Eu deixo a minha casa para Maria, eu deixo o meu carro para João, eu deixo o meu celular para Pedro, eu deixo o meu computador para Aninha. Eu posso estar fazendo isso sem problema nenhum, tudo dentro do testamento. Certo? Mas veja que eu estou analisando os bens que pertencem a mim. Então, eu só posso fazer legado das coisas que me pertencem em primeira mão, né? Agora, eu tenho a segunda espécie de legado, que é o chamado legado de coisa alheia. Prestem atenção aqui, que isso aqui são exceções. Veja o que diz aqui o artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença
ao testador no momento da abertura da sucessão. Então, esse daqui é o que está estabelecido no artigo 1912 do Código Civil. Tá certo? Agora, eu tenho a possibilidade de, em três situações, eu mitigar essa informação do artigo 1912. Ou seja, existem três exceçõezinhas aqui, né? Três exceçõezinhas que me garante a possibilidade de estar legando algo que ainda não me pertence, legado propriamente dito. Deixa eu melhorar aqui a letra, ficou pequena, peraí. Né? Deixa eu botar aqui mais por cento. O primeiro... legado propriamente dito, artigo 1912. Né? Segundo, legado de coisa alheia. Melhorou agora? Beleza. Então veja o seguinte aqui. Vamos repetir aqui o que diz o artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Pronto. Agora veja. Olha a exceção que eu estou criando com base nesta regra do 1912, que é a primeira exceção aqui que nós temos, ainda que a gente não tenha inciso, mas eu vou colocar aqui como se fosse, né, o seguinte: se depois que eu faço o testamento, né, a coisa alheia vier a integrar o meu patrimônio, olha ali, tome cuidado com isso aqui. Vamos imaginar que Miguel, né, meu amigo Miguel aí que está assistindo a nossa aula também, ele esteja me devendo, fez uma aposta comigo e ele perdeu nessa aposta o veículo dele para mim, tá? Vamos imaginar que hoje, 2020, Miguel faz essa aposta comigo e ele perde. Então ele perde o carro. Só que ele ainda não me entregou este veículo. Tá certo? No ano de 2021, eu acreditando, porque ficou estabelecido que ele ficaria um ano mais com esse carro, que ele iria me entregar esse carro daqui a um ano. No ano de 2021, ainda antes de Miguel me entregar, eu faço um testamento dizendo que eu deixo este carro daqui, eu estou deixando esse carro para Pedro. Porque eu estou confiando na honestidade de Miguel de que aquele objeto venha a integrar o meu patrimônio. Beleza? Então aqui eu faço o meu testamento em 2021. Veja que quando eu fiz o testamento, o carro ainda não era meu. O carro ainda estava nas mãos de Miguel. Então, seria um legado de coisa alheia. Fiz o meu testamento, Miguel, ao final de 2021, né? Miguel chega, cumpre com a sua obrigação, entrega o carro, e logo no início de 2022, venho a óbito. Abre-se o meu testamento, aí vai verificar. Michel, quando fez o testamento, né? Ele fez o testamento, sei lá, em maio de 2021, né? Ele fez o testamento. Miguel só entregou o veículo em dezembro de 2021. Logo, Michel dispôs de algo de um bem, né, deixando para uma outra pessoa um bem que não pertencia ao patrimônio dele. Então, seria ineficaz? Não. Porque a regra diz, não é do momento da abertura do testamento. É aí que a galera erra. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Não é da feitura do testamento.
Então é aí que a galera às vezes se equivoca. Então veja, se eu tenho essa primeira hipótese, que essa primeira exceção, seria justamente essa. Se depois que eu faço o testamento, a coisa alheia que eu disponibilizei a título de legado, ela vier a integrar o patrimônio do testador. Entenderam essa parte? Beleza. Essa é a primeira exceção. Aí veja a segunda exceção daqui que a gente tem, né? Seria uma segunda exceção a essa regra daqui. Vamos botar aqui exceções. Exceções. Tá? Veja. Quando o testador determina que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, sob pena de se entender que renunciou à herança ou ao legado. Veja que isso aqui agora está no artigo 1913. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui o 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Ô, Michel, você tinha dito que a gente não pode fazer testamento, né, o que você não pode ter uma herança ou renunciar à herança. Quando você falou lá de renúncia, né, a renúncia ela tem que ser expressa e não existe renúncia tácita. Mas eu me lembro que quando a gente falou isso, eu disse, a gente vai ter uma exceçãozinha falando lá de legado, tá aqui. Então eu posso fazer um legado hoje de uma coisa que não me pertence, deixando para alguém algo que pertence a outro. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo. Eu posso chegar e fazer um legado dizendo que eu deixo para Miguel, ó, presta atenção, vou deixar para Miguel uma casa se Miguel der para Pedro, para Daniel, o carro dele. Pronto. Veja que eu estou legando para Daniel um objeto que não me pertence, porque o carro pertence a Miguel. Mas essa condição de Miguel receber o legado depende da postura dele em dar o veículo para Daniel. Isso significa dizer que, se Miguel não entregar o carro para Daniel, se Miguel não entregar o carro para Daniel, Miguel tacitamente está renunciando àquele benefício que eu estou disponibilizando para ele, Miguel, em testamento, né? Porque se ele não entregar o carro, vai se entender que ele está renunciando à casa que eu disponibilizei para ele. Entenderam? Massa. Beleza. Aí você tem aqui agora a terceira exceção, que está estabelecida no artigo 1915. Vamos lá. Vamos ler aqui o que diz o artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Certo? Ou seja, é um legado de coisa móvel que se determine pelo gênero ou pela espécie, vamos colocar assim. Vamos imaginar a seguinte situação, que aí é uma coisa porreta, que acontece e cai muito em prova isso, viu, gente? Prova de concurso é ótima para colocar essa exceção do legado. Vamos imaginar que eu tenha um sobrinho e que eu sei que esse meu sobrinho ele seja apaixonado por cavalos, né? Ele adora, fissurado por cavalo, por carro, sei lá, qualquer coisa, vamos colocar assim, por cavalo. Mas eu quero deixar um cavalo para esse meu sobrinho em testamento. Mas eu não tenho cavalo porque eu não tenho aras nenhum. Mas aí eu chego e digo, coloco lá. Deixo para Davi, meu sobrinho, um cavalo manga larga machador. Pronto. Legal, fiz um legado. Quando da minha morte, abre-se o inventário, abre-se o testamento, na leitura das disposições testamentárias está lá, deixo para Davi um cavalo manga larga machador. Que cavalo?
Michel não tinha nem cavalo. Como é que Michel deixa uma coisa aqui para um sobrinho de um bem que ele sequer possui? Ah, mas Michel deixou a título de legado uma coisa certa que é identificada pelo gênero ou pela espécie. Vamos colocar assim. O que é que vai acontecer? Davi vai ficar sem cavalo? Não. O espólio vai comprar um cavalo para dar este cavalo para Davi. Perceberam? Então, é uma exceção que nós temos a essa regra, né? Porque o cavalo ainda não me pertence, mas terá que ser adquirido para solver o interesse, a última vontade do testador. Entenderam essa? De vez em quando cai em prova. Maravilha. Tá? Então, eu tenho ainda aqui um outro legado, vou colocar aqui mais no canto, viu, gente? Chamado terceira espécie de legado, né? Legado de crédito ou de quitação de dívida. Veja, olha o que diz aqui o artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta, ou daquele ao tempo da morte do testador. Veja, eu tenho aqui duas espécies de legado extra, né? Eu tenho um legado de crédito e tenho um legado de quitação de dívida. Qual é a diferença de um para outro? O legado de crédito, a pessoa que... O testamento é meu, o legado sou eu que estou fazendo, tá? O autor da herança sou eu. Mas vamos imaginar aqui que Miguel, agora, ele me deve... Vamos colocar até o exemplo do carro, para que a gente até não confunda o legado de coisa alheia com o legado de crédito. Veja que Miguel perdeu a aposta, o carro, né? Só que ao invés de, no testamento, eu chegar e dizer que eu estou deixando o carro para Daniel, eu coloco lá no meu testamento que o direito de exigir o meu crédito é de Daniel agora. É como se eu estivesse fazendo uma cessão de direito, né, uma cessão de crédito via testamentária para Daniel. Olha a diferença. No outro, no legado de coisa alheia, a coisa passou a integrar o meu patrimônio depois de eu ter feito o testamento, ou seja, a coisa passou a ser minha. Nessa situação que a gente está falando agora, a coisa ainda não é minha, porque eu só tenho o crédito. Eu ainda não tenho a coisa. Mas eu estou outorgando para uma terceira pessoa o direito de exigir aquele crédito. Então, Miguel continua devedor? Continua. Só que ao invés de ele entregar para mim em vida ou entregar para o meu espólio, no momento da abertura da sucessão, está lá dizendo que eu deixei aquele crédito, né, aquele bem específico, para que seja cobrado e que seja pago para Daniel. Ou seja, eu estou legando um crédito para a pessoa. Então, esse é o legado de crédito que nós temos, no qual o devedor é uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa alheia à relação jurídica testamentária, mas que ele efetuará o seu pagamento para aquele herdeiro que eu instituí na qualidade de legatário. Tá certo? Ou seja, nós estamos aqui efetivamente diante de uma figura de uma cessão de crédito testamentária. A gente aprendeu cessão de crédito lá em Direito das Obrigações. Entenderam essa parte? Beleza. Agora veja o legado de quitação de dívida como funciona. Vamos imaginar, na mesma hipótese, que Miguel está devendo para mim um carro. Só que aí eu chego e digo no testamento que o carro que Miguel deve para mim vai ficar para ele. Tá certo? Ou seja, é uma figura de uma confusão que nós estudamos também lá em Direito das Obrigações, quando o credor e devedor, eles se reúnem na mesma qualidade, na mesma pessoa. Então, veja, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? O devedor, né, é o próprio legatário. Então, no momento em que Miguel me deve e que em testamento
eu deixo a título de legado aquele direito para o próprio Miguel, eu estou, na verdade, quitando, liquidando a dívida dele. Então, isso aí é um legado de quitação de dívida. Beleza? Ok. Eu vou falar aqui do legado de alimentos junto com o legado de usufruto, tá? São outras espécies aqui também. Então, o legado de alimentos e o legado de usufruto, que são espécies, né, legado de usufruto. Porque esses dois são trabalhados, né, no artigo 1920. Lê aqui, e a gente tem que tomar cuidado, que a gente está aqui para demonstrar para vocês esses conceitos. Olha o que diz aqui o 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Isso nós chamamos de alimentos testamentários, tá certo? Alimentos testamentários. Então, eu estou deixando em testamento, a título de legado, alimentos, né, um percentual, um valor que deve ser pago para uma determinada pessoa, com a intenção de abranger o seu sustento, a sua cura, o seu vestuário e sua casa, enquanto ele viver. Né? Ou seja, veja que nesse momento eu também tenho um legado de alimentos, mas tenho um legado de usufruto chamado de usufruto vitalício. Tá certo? Porque no legado de usufruto, porque quando a gente tem a possibilidade do legado de usufruto, eu tenho duas possibilidades, que vocês aprenderam isso lá em direitos reais. O usufruto, ele pode ser temporário, como ele pode ser eterno. Né? Ele pode ser eterno. Ou seja, quando ele é um usufruto eterno, nós chamamos ele de usufruto vitalício. Quando você coloca no tempo, você tem o usufruto temporal, né? Ou temporário. Quando a gente fala aqui de legado de alimento, o legado de alimento será usufruto vitalício. Mas veja que eu também posso estabelecer em testamento um lapso de tempo, né, para a pessoa receber aquele bem a título de usufruto, né? Porque eu posso estabelecer a seguinte situação: eu deixo uma casa, preste atenção aqui nisso, eu deixo uma casa para Miguel. Todavia, esta casa que eu estou deixando para Miguel vai ser utilizada por Daniel durante o período de 5 anos. Então veja, quem é o proprietário, quem é o dono do legado? Miguel. Quem será o usufrutuário? Daniel. Usufruto vitalício? Não, porque eu estabeleci um lapso temporal para que Daniel usufrua daquela casa. Ao final desses 5 anos, Daniel terá que sair da casa e vai se consolidar a propriedade do legado nas mãos de Miguel, porque Miguel é o chamado nu proprietário daquele determinado bem. Ô Michel, e se Daniel morre antes dos 5 anos? O usufruto ele não se transfere mortis causa. Então, os descendentes de Daniel não terão direito de arguir o usufruto que o seu pai era beneficiário. Eles vão ter que sair da casa e a casa se consolida nas mãos de Miguel, que é o nu proprietário. Tá? Agora, se eu não estabelecer tempo, enquanto Daniel viver, Daniel continua como usufrutuário desse bem daí. Ô, Michel, beleza. Você fez isso, deixou o imóvel para Miguel e Daniel está morando como usufrutuário, você não estabeleceu tempo. Beleza. Só que Daniel está morando lá. E nesse tempo que Daniel está morando, quem morre de Miguel terão o direito de exigir a casa, porque o direito de Miguel se transfere para os seus próprios herdeiros. O de Daniel, não. Né? Porque o de Daniel era uma situação meramente de usufruto.
tá certo? E não de direito de propriedade, que é estabelecido para Miguel nesse caso. Entenderam, gente, essa parte? Maravilha. Beleza. E aí a gente tem a última espécie de legado aqui que nós trabalhamos, né? Que é o legado de imóveis, né? O legado de imóveis. Esse daqui tem uma questão bem interessante, né? O legado de imóveis está aqui no artigo 1922. Olha o que diz aqui o Código Civil. Se aquele que legar um imóvel e ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica nesse disposto as benfeitorias, ou nesse artigo, as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Então veja o que é que eu tenho aqui. Deixa eu apagar aqui que eu vou precisar só de uma partezinha aqui mais do quadro. Veja. Eu tenho aqui uma casa e deixo esta casa a título de legado para João. Pronto. Se depois eu construo uma outra casa, ainda que parede contígua, aqui. Esta casa B aqui, ela não se compreende no legado, a não ser que eu, testador, tenha informado que todas que as unidades que vierem a serem ajuntadas àquele primeiro legado também fazem parte do legado. Tá certo? Agora, isso é a proibição que a gente tem. Todavia, se eu tenho esta casa daqui e faço um puxadinho aqui, esse puxadinho daqui é uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária. Se essa benfeitoria e se esse objeto aqui que foi agregado é considerado como benfeitoria, qual é o jargão que a gente aprende lá? O benfeitoria é acessório, o acessório segue a sorte do principal. Logo, isso daqui incorpora ao legado por força do parágrafo único do 1922. Vamos ler aqui novamente ele. Se aquele que legar um imóvel e ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo por expressa determinação, por expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto nesse artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Então, se a pessoa quiser obter também aquilo que foi construído, ele só tem duas possibilidades. Ou que aquilo tenha sido expressamente determinado no testamento, ou se efetivamente ele comprovar que aquilo foi feito uma benfeitoria e não uma nova aquisição, que aí tem que se verificar efetivamente, tem como se comprovar o que é que foi, o que é benfeitoria e o que não é benfeitoria. Né? Vocês aprenderam muito bem isso lá em direito civil. Entenderam, gente, essa parte das espécies de legado? Beleza. Aí veja o que nós temos aqui como efeito de legado, né? Que é outra coisa que cai muito em prova. Veja aqui o que estabelece lá no artigo 1784, que a gente do logo lá no início, né? Fala até do princípio da Saicine. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Certo? Veja, o que é que a gente disse para vocês naquele momento? O herdeiro, né, com a abertura da sucessão, os herdeiros passam a ter a posse indireta do patrimônio, né, porque a posse direta vai ficar nas mãos do administrador provisório e depois transferida para o inventariante, que vai ser o responsável pela administração, até que se proceda à partilha
quando os herdeiros eles passam a ter a propriedade plena daquele bem, certo? Então, a propriedade que os herdeiros possuem é uma propriedade chamada de propriedade revogável, porque o patrimônio do morto, primeiro, né, o inventário, primeiramente, serve para pagar as dívidas do morto e, se sobrar alguma coisa, se proceder à partilha. Só que isso daí não se aplica quando você fala da figura do legado, né? Ainda que o legatário seja um herdeiro testamentário instituído, esta regra de transferência não se aplica para o legatário. Por quê? Veja o que diz aqui o 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. O que seria essa condição suspensiva? Essa condição suspensiva significa dizer que, para que o legatário efetivamente assuma a propriedade daquele bem deixado em legado, né, tem que ser verificado se aquele bem será necessário para pagar as dívidas do morto, né? Porque veja, parágrafo 1º, 1923. Não se defere de imediato a posse da coisa e nem nela o legatário pode entrar por autoridade própria. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial, né? Porque é o seguinte, no momento em que eu deixo um patrimônio a título de legado para uma pessoa, aquela pessoa ela tem que primeiramente, né, pedir ao inventariante, dizer o seguinte, olha, na abertura do inventário lá, né, eu verifiquei, foi verificado que o autor da herança deixou o veículo para mim. Eu quero o veículo. Aí o inventariante vai chegar e dizer, meu amigo, seguinte, é necessário que a gente verifique se este veículo aqui importa primeiramente no pagamento das dívidas do morto. Por quê? Se o patrimônio do morto é solvente e você desfalcando este veículo, entregando para o legatário, não causar prejuízo para os credores, o inventariante entrega o carro a título de legado para o legatário. Beleza. Porém, se o carro ele for necessário, veja que não é suficiente, necessário para o cumprimento das dívidas do morto, o inventariante não tem como entregar o legado para o legatário. Né? Porque qual é a condição suspensiva que existe aí nesse caso? Eu preciso verificar se o veículo, se aquele bem deixado a título de legado é necessário para pagar as dívidas do morto. Não sendo necessário, o inventariante terá que entregar. Ô, Michel, e se o inventariante não entrega? O legatário pode entrar com ação de imissão na posse. Veja que a gente estudou isso lá em direitos reais. Então, o legatário, verificando e comprovando que aquele bem deixado a título de legado não é necessário para o pagamento da dívida do morto e o inventariante está se negando a entregar, ele ingressa com ação de imissão na posse contra o espólio, requerendo ao juiz que o juiz determine a entrega da coisa. Ô, Michel, e se o inventariante já tiver vendido, ele vai responder por perdas e danos. Entenderam, gente, como funciona isso? Então, veja, eu, legatário, ainda que já seja o proprietário, eu não posso entrar pela minha própria autoridade na posse direta daquele objeto. Eu tenho que, primeiramente, pedir para o inventariante, para que o inventariante me defira esse benefício ou ele informe que aquele objeto é necessário para pagar as dívidas do morto. Beleza? Ok. Eu vou parar por aqui, aí na próxima aula a gente fala de direito de acrescer, né? Porque senão, se bem que na próxima aula, deixa eu ver aqui, a próxima aula já é a nossa revisão, né? Ou tem mais 2 semanas? A nossa prova vai ser que dia? Deixa eu confirmar aqui.
A nossa prova já vai ser a primeira, né? Dia 11. Né? Dia 11 é a prova que vocês vão estar fazendo. Então, eu tenho mais uma próxima aula com vocês e dia 4 a gente faz uma revisão. Combinado assim?